que eu pedi é caneta e papel. Tá com caneta e papel? Ótimo. Maravilha. Bom, número para mim nunca foi exemplo de qualidade, tá? Porque número nunca foi qualidade para mim, então a gente vai sempre trabalhar aí como se a turma tivesse lotada, mas eu preciso de toda essa empolgação da parte também de vocês. Não adianta só o lado daqui, é como o palhaço, que hoje tem um lado muito promíscuo, né? E ao mesmo tempo vulnerável, mas o palhaço tem a missão de alegrar as pessoas, mas para ele alegrar as pessoas têm que estar alegres, não adianta ele fazer as coisas se a gente não estiver alegre. Então, eu vou procurar dentro de mim ser um palhaço dentro da profissão, que hoje tem uma conotação totalmente diferenciada, mas que ela possa vir de encontro para a gente sempre trazer essa conformidade. Psicologia do desenvolvimento. Nossa, que tema gostoso e que tema tão abrangente para a gente poder trabalhar, não é? Eu pedi esses papéis aí porque eu vou trabalhar situações com vocês e eu não queria que vocês deixassem essas situações somente com a fala, mas que vocês pudessem anotar, porque vai ser feito alguns exercícios, tá? Que vocês vão ter que me apresentar aí como retorno. Então, eu preciso trabalhar de forma que vocês venham, assim, trabalhar o que vocês estão fazendo e me dar um retorno ao mesmo tempo. Tá? Bom, finalidade da psicologia do desenvolvimento, né? A psicologia do desenvolvimento ela vai muito de encontro à maturação cerebral. Escrevam aí, por favor. A psicologia ela vai de encontro à maturação cerebral. E essa maturação cerebral ela vai vir com as mudanças, né? E essas mudanças elas são apraz para a gente poder trabalhar de forma empírica ou trabalhar de forma que a gente possa ter isso daí de uma cognição maturada do nosso aprendente, né? As crianças, os adolescentes vão chegar no consultório, na mão de vocês, de uma forma que vocês vão falar assim, meu Deus. E esse meu Deus me preocupa, a gente realmente, né? Tem coisas que eu vou falar para vocês assim, parece que a gente já viu tudo, mas a gente ainda não viu tudo. Ainda existem coisas a serem vistas. Mas tem umas coisas tão absurdas, como, por exemplo, uma criança de 18 anos, quando eu falo criança, porque tem uma idade cronológica de 8, que a família ainda limpa quando ele defeca. Aí eu falo, meu Deus, como é que essa criança, como é que eu vou fazer todo um trabalho neuropsicopedagógico quando essa criança ainda tem total invulnerabilidade para poder ser um cidadão atuante na sociedade? É uma criança que ainda escreve carta para o Papai Noel. Agora, aonde que está a psicologia do desenvolvimento? Você acompanhar, você precisa estudar, e eu sempre estudo muito Piaget e Vygotsky, que para mim são os dois teóricos que eu trabalho ali muito grande, porque não vem só na parte de uma transição rápida, né, que a família às vezes quer. A família que vocês vão pegar é uma família agitada. Hoje em dia, sugiro vocês, se puderem, se aperfeiçoar em constelação. O que é aperfeiçoar em constelação? A família. Porque esse aprendente que vem para a sua mão, ele tem uma família. E essa família molda ele de uma forma, perdão, igual que se fala para a gente, que nós somos sujeitos fruto do meio. Então, se a criança em casa ela tem o costume, muitas das vezes, de escutar muito palavrão, não são todas, ela vai reproduzir esse palavrão. Tanto é que nós temos aí, e não passando a mão por cima jamais, mas estudando psicologicamente a mente humana, existem muitos abusadores de mulheres que viram esse abuso, não foi trabalhado a sua memória, e simplesmente o que aconteceu?
ele reproduz da mesma forma. É uma realidade. Triste é uma realidade. Certa é uma realidade. Aí nós voltando lá atrás, na nossa aula de anatomia, nós podemos ver o quê? Que realmente esse processo todo, ele se dá a partir do momento, tá, que a criança ela vive a sua idade primitiva. O que é a idade primitiva? É onde ela começa a amadurecer. Nós que já viemos de uma idade aonde chegávamos em casa com um lápis diferente, o que nossos pais faziam? Metiam-lhe o cacete na gente, não é isso? Por que esse lápis chegou aqui? De quem é esse lápis? A mim, então. Eu cheguei com lápis, não tem vergonha de falar. Já cheguei com lápis, borracha. E minha mãe me enfiou os pais de São Jorge em cima de mim. Ô, danada que dói, feito não sei o que é. Mas para nunca mais na minha vida eu pegar nada de ninguém. E hoje as crianças chegam com coisas em casa e as mães não sabem nem que as crianças estão chegando em casa, gente. As mães não sabem nem que as crianças estão chegando em casa. Olha fruto do meio aí. Se a mãe não sabe que a criança está chegando em casa, ela vai saber que ela está chegando com alguma coisa da mochila? Só que no teu consultório isso vai cair. Mas vai cair de uma forma diferenciada, que nós estamos aí trabalhando com crianças apíticas. E crianças apíticas, elas não têm essa maturação. Isso aqui é meu. Ela pega. Por que criou-se aquele cordão do girassol e do quebra-cabeça? Para poder falar para uma sociedade que não estuda. Oi, estão me escutando? Deu uma travada aqui para mim. Tudo bem? Ok. Foi criado para a sociedade que não estuda, poder simplesmente falar para eles o seguinte: ó, essa criança é diferenciada. O girassol são as múltiplas funções e o quebra-cabeça é para o autismo. Não precisaria falar isso, mas é uma sociedade que não estuda. E um autista, ele simplesmente não vai ter aquela cognição de falar, eu sou autista. Tem umas até que falam que realmente são autistas, quando na realidade a gente precisa trabalhar isso daí de uma forma de poder entender. Então, quando a criança chegar no teu consultório, primeira coisa que você precisa trabalhar, precisa verificar, anotem aí por gentileza, verificar a família. Eu preciso saber quem é essa família. Só que a gente coloca tanta ênfase no paciente, no aprendente, que a gente esquece de consultar a família. Porque você faz todo um trabalho maravilhoso, pessoal. Faz um trabalho lindo. Só que quando chega entre quatro paredes e no habitat dele, vamos colocar assim, a família desconstrói tudo aquilo. Você fala, olha, vamos sentar direito, vamos fazer isso. E ele chega, e as famílias todas é largada no sofá. Não que você vá moldar a família, mas não fazer cobranças excessivas uma vez que ele não tem o espelho. Porque o espelho reflete aquilo que nós somos, não aquilo que nós queremos ser. É uma realidade, tá? Então, a psicologia do desenvolvimento, ela vem de trabalhar as diferentes ideias que cada indivíduo evolui. E cada mudança da evolução, tá? Ela tem as evoluções externas e as evoluções internas. As evoluções externas, eu já acabei de falar. Só que as evoluções internas, elas vão vir a partir do princípio do desejo. Toda criança tem um desejo. E esses desejos, de uma forma mais intrínseca. E eles não conseguem fazer essa maturação por si próprio. Então, quando ele quer, tá? Talvez, por exemplo, tive uma paciente que queria ser delegada. Ela queria ser polícia. Qual é a psicologia do desenvolvimento dela? Trabalhar de forma ríspida, trabalhar de forma vulgaz ali,
Por quê? Um policial, um investigador, ele vai ter que ser o quê? Um pouco mais agressivo, não com as suas palavras, não com as suas atitudes, mas ele vai ser agressivo aonde? Na parte que vai trabalhar a sua intensidade emocional. E justamente isso acontece com o quê, meus anjos? Acontece justamente de uma forma onde a gente tem aí o desenvolvimento dessas mudanças. Todo professor, em casa, carrega um pouquinho do lado imperativo. O que é o lado imperativo? Aquele lado, não faz isso, não faz aquilo, coma direito, coma devagar. A gente começa a querer, uns falam mandar, mas nós damos o nome de ensinar. Todo professor tem isso. Chamam a gente de palestrinha. O que chamam a gente de palestrinha? A gente gosta de explicar, a gente gosta de mensurar, a gente não gosta de falar, não faz isso, porque vai vir um porquê. Nós já sabemos dos porquês, não é? E o que acontece? E um que trabalha muito de uma forma, como eu já falei, e eu sugiro vocês a poder trabalhar, é Piaget. Piaget ele vai trabalhar aí os 4 desenvolvimentos de uma forma muito folgaz e, ao mesmo tempo, muito linear para você poder trabalhar. Tá? E já pegando um pouquinho desse nicho de Piaget, eu queria dar uma primeira situação, problema para vocês. E vocês anotem aí para mim, por favor. Vamos lá. E, posteriormente, vocês abram o microfone para me dar resposta. Vocês se coloquem como neuros psicopedagogos já na profissão, ok? Você chegou lá, uma criança, aonde a mãe falou assim, ela vai chamar você de doutora, de tia, enfim. Eu ensinei a família silábica para ele. V com A, ele falou vá. C com A, ele falou K. Ele falou vá, K. Aí, quando ela perguntou qual é animal, ele falou que é tatu. O que aconteceu com essa criança? Respondam aí para mim 1 minuto. Entenderam a situação, problema? A criança interpretou as 4 letras, os grafemas e os fonemas. Identificou todas. Mas na hora de falar que animal é esse, ela não falou que é o animal que dá leite, que faz mu. Ela não falou animal, as características da vaca. Ela falou do tatu. Por que ela falou do tatu? Responda aí para mim, por favor. Copista? Só copia? Só visualiza e repete? Não, ele só não copia bem. Não, só visualiza. Vamos trabalhar a psicologia. Uhum. Esqueça a grafia, a alfabetização dessa criança. Tá? Eu estou mencionando aí a psicologia. Ele falou V com A, que é vá. C com A é K. Mas na hora que ela perguntou que animal é esse, ele falou, é tatu? E é um caso, isso aí não é caso ilusionado não, tá? Isso aconteceu mesmo. E tá até na internet. Será que é porque é o animal preferido da criança? O animal preferido? Estou chegando. Boa, Amanda. Ele não Boa. consegue associar o que ele interpreta ali com o que realmente é? Também, boa, boa. Mas o que vem na cabeça de vocês para essa criança não dar identificação do leite, né? Acho que seria a primeira coisa, o leite, ou o queijo, ou o mu. Estou falando de uma criança, tá, gente? Criança de 6 anos. Então, ele vai falar leite, talvez queijo seja até um pouco maior para ele, mas ele vai falar mu, não sei. Ele vai falar pasto, porque quais são as características que eu tenho da vaca, né? Seriam essas. O leite seria a primeira, fazenda, se ele viu, no caso, lá uma história, não sei. Mas o que está acontecendo com essa criança, não na fase alfabetização, mas psicologicamente, que ele falou tatu? Ele associou o
os animais, ele gosta muito do... Sim. Pode falar, meu anjo, pode falar. Não tenha Ele vergonha, não. Ele está associando o animal com o tatu, a vaca com o tatu, e não está associando as formas, ele não consegue visualizar o tamanho, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí você fala de noções, né, espaciais, volumes, porque a vaca tem um volume maior e o tatu tem um volume menor, não é? Qual o seu Isso daí. gentileza, meu anjo? Oi? Seu nome, por gentileza? Fabiana. Fabiana. Fabiana, então seria, na sua concepção, chegou no teu consultório, essa criança não tem a forma, talvez, ela vê as coisas grandes pequenas e pequenas grandes. Isso. Show! Então, meus amores, tudo que vocês falaram tem uma conformidade dentro dessa resposta, ok? Tudo que vocês falaram. Primeiramente, tá? Essa criança, eu posso dizer aí, vocês todos aqui são professores, acredito eu aí, e nessa parte, o que vai vir de muito conformidade? A alfabetização. Tá na internet, eu vou pedir o Alexandre para publicar isso no grupo para vocês, esse vídeo. A criança faz, a mãe faz no quadro V com A e ela fala vá. C com A, ela fala K. Então ela faz a junção, né, das letras para formar uma sílaba. Beleza. Aí ela pega o vá, que é a sílaba, que é um fonema, né, para transformar numa palavra. Aí a criança lê vaca. Beleza. Ela, posso dizer que é alfabetizada? Possa ser. Me apresenta, sim. Agora, uma coisa que destrói totalmente é quando a mãe pergunta que animal é esse? Ela fala que é um tatu. A Fabiana falou para a gente que seria, no caso, as conformidades de tamanhos, né? E o que acontece com essa parte? Possa ser isso também. Essa criança não tem a ilusão do que é uma vaca? Sim. Porque quando eu peço para desenhar uma uva, pelo menos no consultório eu tenho essa parte empírica, eles desenham hoje a uva uma caixa. Não sei se aí em Campos como é que é, né? Porque isso aí varia muito de região para região, apesar de sermos tão próximos. Mas as uvas aqui, tá? Em Duque de Caxias, a maioria é vendida toda numa caixa transparente hoje. Ela não é mais a granel. Aí também com vocês a caixa. Então ela desenha para mim uma caixa. Então olha o que o fruto do meio traz para mim. Eu posso dizer que essa criança não sabe que é uma uva? Não sei o que possa dizer, não sei. Mas eu vou dizer que, com certeza, essa criança ela tem a conformidade que a uva é uma caixa. E se a uva for uma caixa, o que acontece? Justamente eu não vou ter ali a forma de uma uva. E o que aconteceu com essa criança na psicologia do desenvolvimento? Ela não desenvolveu a racionalidade de materializar, identificar o que é uma vaca, o que é um tatu. Aí, eu, como adulto, não posso ter uma maturação de dizer, mas essa criança não sabe o que é uma vaca? Gente, a criança não sabe hoje o que é uma galinha, pessoal. A criança não sabe o que é uma galinha hoje. Não sabe. Porque, infelizmente, os animais, além de muitos instintos, até os domésticos, eles não estão mais apropriados com as crianças. Tem crianças que não têm mais cachorro. Porque quando eu era pequeno, lá no livro de estudos sociais, isso lá vai é tempo, né? Tinha, no caso, o cachorro para o menino e o gato para a menina, no livro de estudos sociais. Só que hoje, essa identificação de animais com crianças, as crianças não estão tendo mais contatos. E quando tem contato, são raramente. Quando vai fazer um passeio para a escola, uma coisa que é muito errada, só faz passeio para as crianças que tiram nota boa, para as crianças que têm um desenvolvimento bom.
Aí eu pergunto para vocês, como é que uma criança vai poder se desenvolver se ela começa a ser excluída no seu próprio ambiente escolar? Não vai. E as escolas fazem isso. É uma punição, ok, mas será que não poderia ter outro tipo de punição? Porque vamos visitar o Zoo Rio, vamos visitar um zoológico, mas só vai aquele que tirou de 8 para cima. Só vai aquele que tem um bom comportamento. E aquele que não tem um comportamento, olha a psicologia do desenvolvimento trabalhando na escola que vai ramificar no seu consultório. Aquele que não tem um bom comportamento, que tem uma família não equilibrada, como é que ele vai ter um bom comportamento? Se nem a mãe sabe que ele... Gente, perante Deus, eu já tive como professor do primeiro segmento, pais me perguntando se fulano foi para a escola. Aí eu vou perguntar, na minha cabeça, não, mas deve ser pai separado, né? O pai quer saber se o filho foi porque ele não mora, entendido? Não, os dois moram juntos. Pai e mãe moram junto e não soube que o filho foi para a escola, porque era sábado letivo. Eu odeio sábado letivo, confesso para vocês. Ô coisinha chata. Não vou falar para vocês. Ô sábado letivo infernal. Quem inventou isso não sabe o que é uma escola. Vou até colocar coraçãozinho aqui também, gente. Que sábado letivo horrível. Deus que me perdoe. Que você pode estar aprendendo, fazendo alguma coisa e tem que estar lá fazendo palhaçada para pai e para mãe. É uma realidade. Porque não se cria outra coisa a não ser fazer um monte de coisa lá para os pais. Então, o que acontece? O pai não sabia que a criança tinha ido para a escola, porque a criança não avisou. E simplesmente aí já deve ter procurado em N lugares. Aí tem o telefone da professora, do professor. Vamos ver se ele está ali. Aí liga desesperado porque o filho está na escola. Como é que você vai trabalhar psicologicamente? Percebam bem que a família é a estrutura de tudo e que ela hoje está desmontada. Isso vai cair no teu consultório? Fala, meu anjo. Semana passada eu passei por uma situação dessa. Olha que eu trabalho em creche, hein? Uma mãe apareceu para mim lá na segunda-feira, quase 4 horas da tarde, para pegar o filho que não estava na creche. Aí. Olha aí. Ou seja, ela não sabia nem por onde que o filho andava, né? Olha aí. Estamos falando de creche. Até os 5 anos de idade. Exatamente. Essa criança tem 4 anos. Eu estou jogando creche lá para a educação infantil ainda por cima, tá? Eu trabalho da LDB, eu estou indo lá por 5 anos. Que não sei se ela já tem no primeiro segmento. Até 5 anos, a mãe não sabe onde está. E aí, ela chega para você lá no consultório. Como é que essa mãe vai chegar? Totalmente a mente dela, o que? Desorganizada. Aí você tem como trabalhar a criança? Não vai ter, gente. Não vai ter. E mais uma vez que eu falei lá atrás, na nossa primeira aula, quando eu apresentei o curso para vocês, gente, não se queimem por dinheiro. Não se queimem por causa de um paciente. Se você vê que aquele paciente não vai te trazer um resultado, faça o seu nome. Faça o seu nome, porque através do nome, boca a boca, você vai ser bem falada. Então, quando você vê que a família não tem estruturação e ela não vai trazer essa psicologia do desenvolvimento, o aperfeiçoamento do indivíduo, eu vou dizer para vocês, cuidado. Trabalhem de uma forma onde vocês tenham essa vigoridade e, ao mesmo tempo, essa capacidade de saber, eu não vou ter frutos. Porque realmente acontece muito dessa forma. E quando a gente fala, tá, dessa psicologia, a gente vai chegar muito no consultório de vocês, o desinteresse. Essa palavrinha vai ser muito falada. Ele tem um desinteresse nos estudos, ele tem um desinteresse na fala, ele tem um desinteresse no aprendizado. Pergunto eu para vocês, campo empírico agora, vamos lá. Como é que eu trabalho o interesse do meu paciente
para transformar minha sessão atraente para ele? Como é que eu faço atratividade do meu paciente? Como é que eu vou... Eu não posso dar muita dica, mas como é que eu trabalho essa atratividade? Porque desinteresse é uma coisa que na psicologia de desenvolvimento vai vir muito. Como é que eu trabalho esse interesse do meu paciente dentro das minhas sessões? Tentando descobrir aquilo que ele gosta e buscando trabalhar dentro daquilo que ele... Se ele tem algum desenho preferido, se ele tem algum animal, alguma cor, alguma coisa, tentando trabalhar nessa linha. De repente, numa anamnese com os pais, né? Uma anamnese com os pais, ok. O que mais, pessoal? Ou a sua resposta é Tatiana? Tayana. Tayana, perdão, Tayana. Trazer Vigox, que a Tayana trouxe para a gente aí, a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. Ótimo. O que mais, pessoal? Vamos lá. O que eu não tenho que fazer para que esse desinteresse ocorra? Eu mudo agora um pouquinho a minha pergunta, a partir que a Tayana já trouxe aí para mim uma conformidade maior. O que eu não posso trazer para a minha sessão? Eu não sei se ela Pode falar, Amanda. forçar a criança a fazer do meu jeito. Ok. Cada um aprende da sua forma. Excelente, Amanda. Cada um vai aprender da sua forma. Não é porque eu aprendi o sapato... Um dos piores trajetos da minha vida cognitiva foi saber o que é direita, lateralidade, direita e esquerda. Isso resultou no sapato. Eu calçava o sapato errado. Foi aonde, de uma forma simples, a minha vizinha chegou e falou assim: Paulo, me chamavam de Paulinho quando criança. Paulinho, se o sapato tiver assim, ele está errado. Mas se ele tiver assim, está certo. E quem me ensinou não foi uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma coisa simples. O que o desinteresse acontece? Primeiramente, gente, eu sei que estar sábado aqui é cansativo. Eu entendo isso. Seria bom se na nossa legislação educacional nós tivéssemos a oportunidade da gente não ter que trabalhar tanto para chegarmos ao sábado e estar, no caso, poder aí com a nossa mente, com o nosso corpo mais aliviados. Mas, infelizmente, a nossa legislação ela não nos promulga para isso. Se eu chego aqui desmotivado e, ao mesmo tempo, cansado, como é que eu vou ter de vocês aí alguma resposta? Não vou. Eu preciso emocionar vocês, eu preciso alcançar vocês para ter um retorno. Com as crianças vai ser a mesma coisa. Uma coisa que já está cansado e as crianças gostam, mas vamos ver a que ponto elas gostam. A massinha de modelar. Massinha de modelar já está o quê? Cansada. Massinha de modelar já deu, já. As crianças já partiram para o outro patamar, que é o slime. Já foram, já. Já tem nuvens que fazem com creme de pele. Já tem nuvens já diferenciados. Então, assim, aquela massa de modelar. Aí você chega para ela, ela vai brincar 5 minutos a 10, no máximo, e vai largar aquilo. Porque não está no interesse dela. E como a Tayane falou para a gente, Vigox traz para a gente uma parte muito boa, que é a zona de desenvolvimento proximal. Na anamnese de vocês, anotem isso aí, por favor. Trabalhem o que a criança gosta de assistir, o que a criança gosta de fazer. Isso é uma mágica fantástica. É por isso que eu amo esses dois pensadores, amo esses dois teóricos, porque eles me dão sustentabilidade na contemporaneidade. Então, não adianta falar se ela gosta do trem do Thomas,
Você não vai falar dos carros, porque ela gosta do trem. Só que procure fazer uma equidade. Que forma que eu vou trabalhar essa equidade, pessoal? Eu vou trabalhar essa equidade da seguinte forma. Eu trabalho o lúdico, mas eu também trabalho a realidade. Porque se eu ficar só no lúdico, eu deixo a criança no mundo da imaginação. E eu preciso tirar ela desse mundo da imaginação. Como, por exemplo, ele gosta do Thomas. O Thomas é um trem. O que esse trem possa trazer o sentimento? Olha, semana que vem o Thomas tem que trazer um sentimento bom e um sentimento ruim. Você está trabalhando com essa criança sentimentos, porque ela não está com sentimentos muito bons. Ela está sendo agressiva. E na sua terapia você precisa fazer o que com ela? Trabalhar os sentimentos. E esse sentimento você vai trabalhar como? Traga um bom e um ruim. Ali você já pode partir para a matemática. O bom vai ter peso 10. Não com essas palavras, estou falando com a palavra aqui de psicopedagogos e neuros, ok? E o ruim vai ter menos 1, porque ele vai tirar. Então você pode aí fazer já a matemática dentro dos sentimentos. A língua portuguesa, sílabas complexas, o TR, trem. Olha quanta coisa você pode trabalhar. Isso eu estou dando hipóteses do que a criança está tendo problema, porque ela não sabe o que é uma sílaba complexa. Ela está tomando pau lá da escola, a professora está se matando, porque ela pega lá o silabário, ela manda para casa, etc. e tal, e ela não está conseguindo. Sabe por quê? Não está dentro da zona de desenvolvimento proximal dessa criança. Então é primordial, meus anjos, é primordial vocês saberem o que os pacientes de vocês gostam. É difícil? É muito difícil. Eu tinha um paciente numa clínica uma vez que ele não entrava no consultório sem a mãe. Eu vou dizer para vocês, era horrível, porque, afinal de contas, entrar com a mãe, eu não podia ter um trabalho mais, não que não pudesse ter problema com a mãe, sem nenhum problema, mas ele tinha dependência da mãe. E você sabe que a criança próxima da mãe ela é totalmente diferenciada do que sozinha. É uma realidade. Eu precisava tirar aquela mãe do meu consultório. Não que a mãe seja um problema para mim, jamais. Tá? Mas eu precisava que aquela mãe estivesse fora para eu poder trabalhar os desenvolvimentos. Aí foi aonde, tá, que eu comecei a perguntar para a mãe qual desenho que ele assiste. E dentre muitos era o Baby Shark. Aí vai eu, não sabia o que era o Baby Shark, era um bebê tubarão que viajava, etc. e tal. Não achei um bebê tubarão. O que eu fiz? A imaginação tem que ser muito florada, porque senão ela não acontece. Simplesmente eu desenhei um tubarão, pintei ele de azul, coloquei no palito de dente, quando dava o horário da sessão dele, e coloquei o tubarão também aqui no meu jaleco. Olha quem veio te buscar, o Baby Shark. Mentira, gente, bem longe do Baby Shark, porque eu recortei na internet. E ele veio no meu colo, perante Deus, falo para vocês. E a mãe ficou assim, ué, ele vai sozinho, tio? Eu falei, deixa ele comigo. E tudo que eu trabalhava era voltado para o mar. Porque essa criança adorava o mar. Então, o que eu levei já que eu tenho na minha bolsa? Né? Que eu tenho uma bolsa, que eu dou o nome de uma bolsa mágica. Eu tinha conchinhas do mar. Então, ali eu trabalhei todo o mar com aquela criança. E eu consegui levar aquela criança sozinha, enquanto outros profissionais, que era uma clínica multidisciplinar, psicólogos, TO, ficavam assim para mim, meu Deus, como é que você consegue? E a partir dessa ideia, eles foram pegando a minha e conseguiram tirar a mãe do consultório para poder trabalhar o indivíduo ali. Então, a gente precisa criar estratégia. A gente vai no nosso amadurecimento e eu digo para vocês uma coisa, não tenham medo de errar.
porque isso deu certo. Mas já teve inúmeras situações minhas, eu não tenho vergonha de falar isso, que deu errado, que não deu certo. Mas pelo menos eu tentei. Talvez se eu desenhasse o Baby Shark ali, não daria um resultado bom. Mas deu um resultado bom por quê? Atrás de cada comportamento vai existir um pensamento. Atrás de cada comportamento existe um pensamento. E como é que está esse pensamento dessa criança? Os comportamentos podem ser comuns ou podem ser prejudiciais. Na psicologia do desenvolvimento, a gente vai ter uma variação, ok? Uma variação muito grande. Então, quais são as variações que eu vou ter? Primeiramente, anote aí, por gentileza, para mim, variações do desenvolvimento humano. A primeira que eu posso dizer para você é o físico-motor. A primeira modificação, a primeira parte do desenvolvimento, tá? Ele vai ter sempre físico e motor, que é a maturação do corpo e da mente. Sempre vai ser a maturação que vai envolver corpo e mente. Quem vai liderar o corpo? Vai ser a mente, ok? De que forma que esse físico-motor vai estar entrelaçado aí na psicologia do desenvolvimento dentro do teu consultório? Ela já vai chegar já com o seu físico e motor formado. Agora, você tem que fazer uma avaliação se esse físico e motor ele é prejudicial ou não. Aí eu tenho que ter um estudo, porque existem alguns autistas que eles pisam na ponta do dedo. É comum da patologia autista. Ok? Uma outra coisa que nós vimos também é a seletividade alimentar. Né? É uma outra parte também. Nós só não podemos tentar, porque tem gente que gosta de puxar uma alavanca. Como se tivesse uma varinha mágica, essa criança vai colocar o pé no chão e ela vai sair correndo. Você vai colocar um prato de feijoada e ela vai sair comendo. Aos poucos, vamos trabalhando que essa parte dessa maturação ela possa desenvolver. Porque isso tudo muito está ligado à patologia. Possa ser que ela nunca coloque o pé no chão. Possa ser que ela coloque. Você sozinho vai dar um jeito? Não. Vai precisar do quê? De uma ajuda médica. Essa ajuda médica ela vai transitar junto com as suas sessões que você vai trabalhar diretamente. Então, essa ajuda médica vai ser conjunto com vocês. Vocês procurem ter um bom entrelace com essa, quando chega, normalmente, uma criança quando chega no consultório, ela não chega sozinha, graças a Deus. Ou se ela chegar sozinha, ela já chega já com uma maturação mental dos pais que ela precisa levar no neuro, precisa levar numa endócrino, enfim, precisa ter altos voos para que a nossa sessão aqui embaixo venha ter evolução. Então, a criança, quando chega no consultório, ela já chega já com aquela vontade dos pais quererem ajudá-la, tá? Outra coisa que acontece, o aspecto intelectual. Esse aqui é problemático. Anota aí, por favor, para mim. O aspecto intelectual. Esse é o segundo, Paulo? Esse é o segundo. Vocês criam planta na casa de vocês? Quem cria planta aí? Não? Nenhuma das três? Eu tenho quem? bastante planta. Eu, Fabiana.
Fabiana, me ajuda aí, por favor. Suas plantas, elas se desenvolvem todas iguais? Não. Você tem flores nas suas plantas? Tenho, mas nem sempre elas estão floridas. Já respondeu o que eu ia perguntar. Tem hora que a sua planta morre? Sim, e não é porque eu não cuido. Já respondeu também para mim, obrigado. Os formatos delas são iguais? Não, A coloração é igual? também não. Todas podem ficar no sol, Fabiana? Não. Gente, olha quantas perguntas das plantas eu fiz para a Fabiana e respostas iguais e diferentes. Nós somos uma planta. Cada um vai ter um processo diferente de crescimento. A orquídea, existem orquídeas que dão o nome de orquídea braba, que ela pode ficar no sol. Já tem uma que tem um cheiro de chocolate, que se você colocar ela no sol, ela é muito melindrosa e ela vai morrer. Que sol é esse? Chega para você aquela mãe desesperada, o meu filho está com 8 anos e ainda não sabe ler. O meu filho ainda não sabe calçar o sapato. O meu filho ainda não sabe dar troco. Gente, primeiramente, voltando lá atrás, acalme essa mãe. A psicologia de desenvolvimento dela está muito avançada, aonde o filho dela ainda está rasante. E ela precisa entender que é um passo de cada vez. Só que eles querem corrida, porque a gente está num processo tão acelerado, num processo tão de uma forma tão instantânea, que eles querem resultado para ontem. Exemplo disso, que a primeira coisa que eles fazem, eu já vi muito, fui no médico, mas o médico não passou remédio. Porque eles confiam mais no remédio do que na própria terapia. Às vezes, precisa mais de conversa do que da farmacologia. Não desprezando a farmacologia, porque é necessário às vezes. Mas, às vezes, o processo de determinadas mutações não são farmacológicas, são dialógicas. Mais fácil também, né, professor? Sim. Vai na farmácia, compra um remédio da criança, acabou. Mais fácil do que o processo de ter que levar numa terapia, procurar uma terapia, trabalhar semanalmente. Isso quando eu vejo que aí eu dou uma de médico, aí eu vejo que um comprimido não está dando certo, aí eu dou 2. Aí o 2 não deu certo, eu dou 3. Ainda tem isso. Que eles fazem isso, tá? Ou então, que são bem malandros, que acontece comigo, dão um remédio para dormir na hora de dia para fazer efeito à noite. Aí a criança vai fazer o processo do sono ao inverso. Gente, vocês precisam também, anotem isso aí, por favor, saber como é que o paciente de vocês dormem. Se ele vai dormir tarde e acordar cedo, ele vai aprender alguma coisa? Ele não vai aprender nada. Porque a criança com sono, ela não aprende nada. Mas ela não para um minuto. Ela não para um minuto por Vygotsky. Somos frutos do meio. Ela está vendo outras crianças. Mas dentro dela está aquela maturação do sono, o hormônio que não foi feito. E com isso, como é que ela vai se desenvolver no seu lado intelectual, se ela não faz o processo do sono? Não faz, gente. Agora, faz uma anamnese para vocês verem como é que essa criança, tá? Ela simplesmente, ela, no caso, tem todo o problema familiar, constelação, porque, infelizmente, ela não tem, de maneira nenhuma, o processo de dormir, acordar, levantar e etc. Então, o aspecto intelectual
ela não pode... Mas o irmão dela começou a ler com 6 anos. O irmão dela começou a andar com 2 anos. As famílias fazem muito processo intelectual e mesmo processual de forma assim, o que o outro fazia, ele também faz. E não é porque veio do mesmo ventre, nós temos aí o cromossomo 28, o síndrome de Down. Tem uns que nascem com Down e outros nascem sem Down. É uma patologia normal que aconteceu. Não é algo genético que venha a se expandir para os próximos filhos, ok? Então, o lado intelectual vai ter inúmeros fatores. E um dos fatores que você precisa trabalhar é saber como essa criança dorme, como essa criança come e como que ela, no próximo aqui, que vai ter muito efeito, vem para o intelectual. Anotem aí o último, por favor. O aspecto social. Como é que ela lida na sociedade? Paulo, só uma Opa, pergunta. A Fabiana, a criança ela tem que dormir o quê? 8 horas mesmo por dia? É o normal, igual... a sociedade, a OMS, tá? Elas pediam, no caso, até período pós-pandêmico, que realmente a criança, o ser humano, né, fazer 8 horas de sono, tá? 8 horas de sono. Só que isso, na realidade, não acontece. Quando a criança ela tem a probabilidade de ter esse hormônio, tá bom? Porque algumas crianças tomam alguns medicamentos para dormir. É uma realidade. Já tenho muitos pacientes que tomam remédio para dormir. Se há essa alteração para fazer, não sei se o organismo dessa criança pode, posteriormente, mandar mais hormônio. Então, ela pode ter mais sono. Aonde muitos pais falam comigo assim, meu Deus, eu vou tirar esse remédio para dormir porque essa criança ela está dormindo demais. Aí eu falo, não é dormir demais. O remédio provocou o sono. O sono veio com mais força, então houve um hipersono. Então, mais adequado é 8 horas realmente. Mas se a criança, no caso, estiver muito sonolenta, precisa se procurar. Nós não vamos falar para diminuir essa farmacologia. Nunca fazemos isso. Ok? Mas procurar verificar a dosagem se está adequada a fim de que apresenta-se uma queixa de uma excessividade de sono. Mas o correto são 8 horas a serem dormidas. Tanto isso quanto crianças quanto adultos. Só que o momento que a gente está muito cansado, que a gente está, aí eu falo crianças e adultos, ser humano, isso pode propagar a mais. Porque daqui que o nosso corpo relaxe. Você deu uma faxina na tua casa, você está super cansada. Você deitou, primeiro você vai relaxar o seu corpo, para depois os seus hormônios virem. Então, nós temos que saber que essas 8 horas, qual é o período que os hormônios estão circulando no sangue. Tá? Então, é muito interessante a gente saber, no caso, o período que cada componente está sendo vigorado. E a gente precisa ter realmente, tá, essas 8 horas de sono, Tatiana, porque se nós não tivermos, a gente, no caso, no outro dia, não somos nada. E muito mais eles. Aonde o sono, ele traz o quê? Meu sonho de consumo 8 horas de sono, nem sei quando foi a última vez. Certamente você tem aí, não precisa nem de ser médico para falar, você tem aí um lado que você precisa o quê? Ainda trabalhar, um lado cansado. Porque a ausência do sono traz um lado cansado para a gente, esgotado. Isso se reflete dentro da nossa pele, colheira, um cansaço físico. O nosso intestino não funciona bem. Já foi comprovado isso. Nossa, eu já estou 2 dias sem ir no banheiro. Estive ontem na minha dermatologista.
simplesmente parecia que eu tinha passado um ruge no meu rosto, de tão vermelho que estava. Ela vira para mim e falou assim: Paulo, passou alguma emoção recentemente? Eu, sim, perda do meu irmão. Paulo, possa ter alguma identificação, vou passar para você um exame, mas isso aqui é emocional. Eu falei, o quê? Emocional, Paulo. Eu falei, meu Deus. Como gases, pessoas que sofrem de gases, não parece que está infartando? Parece que está infartando. Porque está com aqueles gases sufocado, a barriga, ela estufa. Por causa justamente dos movimentos do seu intestino grosso e o delgado que fizeram que você produzir os gases. Olha como a psicologia e a biologia elas se encontram. Elas se encontram. Você não consegue dormir por uma preocupação. Você não consegue dormir por causa do seu ambiente sócio-interativo. Então, justamente, vai ter propostas para você não dormir direito. Aí eu pergunto para você, olha como é que está o seu aspecto social aí, pessoal. Como é que está esse aspecto social seu? Por isso que eu sugiro sempre para vocês, devido a tudo isso que eu estou passando para vocês, de investigar a família, de investigar, de fazer, etc e tal. Espero que vocês tenham aí uma cartela de cliente muito grande, mas lembre-se dessa opinião amiga. Busquem se autoconhecer. Não atravesse os seus limites. Porque se atravessando os seus limites, vocês não vão estar atravessando uma coisa que é importante, que é o psico seu. Porque se você não estiver bem, você não vai trabalhar bem. Não procure, não vem com essa filosofia errônea, aonde vou deixar meus problemas do lado de fora. Não deixamos os nossos problemas do lado de fora. Nós trazemos ele para dentro do nosso trabalho e colocamos ele do nosso lado. Mas, às vezes, esquecemos deles com o cotidiano. Mas, de vez em quando, a gente lembra. Porque nós somos frutos do meio. Procure trabalhar como é que essa criança ela interage. Estudo de casos. Uma criança quieta, ela é maravilhosa, não é? É uma bênção criança quieta. Nossa, ela é um doce. Quisera eu que toda criança quieta, todos os meus alunos fossem igual a ele. A criança quieta é boa ou é ruim? Psicologicamente falando, ok? Como professor, vou dizer para vocês, é maravilhosa. Não vou fazer aqui para vocês, não. É boa, é linda. Dá vontade de colocar o laço em cima, você é o aluno nota 10. É ótimo. Eu não vou ser medíocre aqui de falar assim, não, agora vamos tratar a psicologia do desenvolvimento. Uma criança quieta, ela é boa ou ela é ruim? Nada com excesso é bom, né? Opa, boa. Nada por excesso é bom. Excelente. E a criança, ela acaba tendo muito quieta, ela acaba se auto-prejudicando. Ok, excelente. Quem mais faz alguma contribuição, por gentileza? Mas excelente sua resposta. Quem mais contribui? Ela pode estar escondendo algo muito importante. Como eu já tive uma aluna que ela Amanda, não te ouço bem. porque está calor e eu liguei o ventilador. Desculpa. Ela pode estar escondendo algo que ela esteja passando, entendeu? Dentro de casa. Ótimo. Ou... Gente, psicologicamente falando, uma criança quieta ela não é boa.
possa ser o lado dela. Não estamos tratando do autismo, tá bom? Porque o autismo, às vezes, ele vive no seu mundo e ele vai ser quieto. Cuidado, tá bom? Ele é autista, tá? Então, se ele é autista, beleza. Ele vai ter o seu lado que ele gosta de viver dentro daquele mundo. Ok. Mas uma criança que ainda não foi diagnosticada, ela muito quieta, ela pode esconder coisas que a gente não sabe. E o seu desenvolvimento justamente vai estar o quê? Comprometido. Eu vou dar um exemplo que vem muito de encontro. Tinha um cachorro no prédio que eu morava, que a dona reclamava muito dele, porque ele comia o cocô. E quando, no caso, ficou se sabendo da história daquele cachorro, que até foi resgatado, toda vez que o cachorro fazia as suas necessidades, ela batia nele. Isso eu estou falando de um animal irracional. Então, existem muitos cachorros que, às vezes, comem as fezes. Olha bem, esse cachorro comia as fezes justamente, tá, para não ter problemas de quê? Com a dona. Essa pessoa é muito quieta, essa criança é muito quieta, porque ela fala assim, quando ela abre a boca, cala a boca, só fala besteira. Cala a boca porque criança não se mete. A criança não tem vez. Ou, às vezes, tem muita oportunidade. Como já foi falado, o excesso. O excesso não é bom. Então, o que eu quero trazer para vocês? Nada que a gente venha trazer com excessividade, tá? Ela vai ter uma aprimoração boa. Não, de maneira nenhuma. Porque, na realidade, a gente precisa trabalhar o quê? Esse processo, tá? De poder entender essa criança e poder trabalhar essa forma. Então, na hora que você pegar uma criança que ela é muito quieta, se vier cair no colo de vocês esse paciente, procure fazer uma anamnese familiar. Faça uma anamnese familiar, porque essa família pode estar cerceando a oportunidade dele ser um cidadão. É uma realidade. Percebe como família é tão importante e a gente perdeu ela nos últimos tempos? É uma realidade. Perdemos a família. Perdemos a família. E eu não estou falando das novas famílias, não. Eu falo famílias. Tá? Eu não estou entrando nas novas conjunturas familiares, não. Não é isso. Eu perdi família. Eu perdi respeito. Eu perdi interação. Eu perdi uma mãe que foi buscar uma criança na creche e não sabia que a criança estava lá. Porque era o cotidiano dela. Tá? E para nós finalizarmos essa primeira parte aqui, anote aí para mim, por favor, aspecto afetivo emocional. Vocês já notaram, chegou aí a reportagem para vocês, que uma mulher estava falando com Arnold Schwarzenegger e ela vendeu uma casa, ela teve um prejuízo de milhões. Chegou essa reportagem aí em Campos? Sim ou não? Não? Eu Então, não vi. você viu? Não ou sim? Não? Então, teve uma senhora, uma jovem senhora, que ela, uma quadrilha, pegou as fotos íntimas do Arnold, que mora, né, fora do nosso país, e simplesmente começou a namorar com essa senhora. Só que essa senhora, ela vendeu, né, bens dela justamente por causa
que o Arnold estava passando necessidades e queria vir para o Brasil conhecê-la. Em primeiro momento, você fala assim, nossa, que senhora, papati, patatá, enfim. Só que, na realidade, o que a gente vive hoje é um estado emocional muito grande, desequilibrado. É uma realidade. Isso começa nas crianças, isso vai para os adultos. E esse lado emocional, né, ele está desequilibrado porque você hoje cobra amor sem saber o que é amor. Você cobra dedicação sem saber o que é dedicação. Então, tem muitos pais cobrando coisas de criança que não dão para as crianças. As crianças são fruto do que estão sendo revelados em casa. Como, às vezes, também possa ser o contrário. A família é muito amorosa e a criança não está tendo o quê? Um aprofundamento sobre esse lado amoroso. Então, esse lado afetivo emocional é a capacidade de enxergar as experiências e das emoções para construir os sentimentos. E quais são as experiências que ele está tendo? Aí você precisa investigar. Aí você precisa se aprofundar. Porque você precisa trabalhar esses sentimentos de como ele está sendo trabalhado. Como é que está sendo construído? Então, se eu não tenho uma evolução sentimental construtiva, em hipótese nenhuma, eu vou trabalhar uma emoção físico-moral com ela. Então, para eu ter um desenvolvimento da psicologia, eu preciso ter principalmente a parte que me dá a sustentabilidade emocional. E hoje em dia, nossas emoções estão muito afloradas. Hoje em dia, nossas emoções elas estão muito de forma evolutiva. Ela está instantânea, está rápida. Existem pessoas que conhecem uma pessoa na rua e leva para casa. E no outro dia tem aquele agravamento de, infelizmente, morrer. Aí eu vou dizer para você assim, pelo amor de Deus, ele não sabia a emoção que ele está vivendo. Eu já ouvi falar uma vez, gente, foi muito triste quando eu estava fazendo terapia comportamental cognitiva, que eu tive um estudo de caso de uma pessoa que ia no McDonald's só para escutar bom dia, em que posso te ajudar. Isso é sério, gente. Essa pessoa, ela precisava pagar um lanche para escutar um lado afetivo. Porque acabou aquela coisa assim, nossa, você é linda, você é a flor do meu jardim. Aquele lado romântico, ele tem se expedido um pouco, sabe? Infelizmente, a compreensão hoje que nós temos, tá, do ser humano, das suas evoluções, ela passa por muitas individualidades. E nessas individualidades, a gente trabalha justamente essa forma da pessoa não se aceitar do jeito que ela é. Porque eu tenho, no caso, infelizmente, uma sociedade que trabalha assim. Eu já vivi isso, tá? Há muito tempo atrás. Gordo não tem espaço para você. Você chega numa loja, você já se encara com manequim magro. Você entra na loja, o GG é um P. Hoje, graças a Deus, criaram os plus sizes, os números maiores, porque antigamente não existia. É uma realidade. Então você já se sente A roupa dos gordinhos era sempre a mais feia. Fala de novo, por favor. A roupa dos tamanhos maiores eram sempre as mais feias, as que tinham menos opção de cor. Porque gastava muito pano, né? Já passei muito por fazer isso uma também. coisa bonita. Aí essa criança
que hoje dá o nome de gordofobia, ela pode chegar no consultório de vocês justamente se sentindo o quê? Desprezada. Dentro de casa, a mãe dela escuta a mãe dela falar do pai: nossa, você tá uma baleia, você é uma mulher feia, você é uma mulher gorda, quando eu te conheci você era magra, agora olha só, você tem isso caído, olha essa barriga. Ela escuta a mãe dela isso. Essa criança vai desenvolver o lado emocional dela como, pessoal? Como? É aonde nós temos que desconstruir através de terapias, não é? Tem a terapia do espelho, que é maravilhosa, muito boa mesmo, tá? De como você observa, de como você se olha, etc. Ela é muito boa, essa terapia cognitiva, porque para ele aprender todos esses aspectos, eu vou voltar lá atrás. Meu filho não aprendeu a ler ainda, claro. Ele está preocupado com a gordura da mãe, que a mãe está justamente sendo humilhada em casa. Ele não dá importância para a leitura. Mãe, pelo amor de Deus, eu preciso. Eu não sei se eu já falei ou se eu vou repetir aqui para vocês. Eu não estava conseguindo fazer a terapia com uma criança, porque toda hora ela pegava um controle imaginário e trocava de canal. E na devolutiva eu fui saber que o pai comprou aquela televisão caríssima, que era só falar, a televisão fazia tudo. Como é que eu vou trabalhar? Olha bem esse controle remoto entrando no meu consultório. Entrou. Se ele entrou no meu consultório, né, o que vai acontecer? Simplesmente eu não vou conseguir trabalhar. Então, justamente essas nuances, gente, a gente tem que ter, não para se defender, mas para trabalhar. Então, fica aqui o meu alerta, tá? Justamente, tá bom? Para a gente poder, na hora que falar que ela não sabe ler, na hora que ela falou que ela não sabe ainda dar troco, talvez ela não saiba ler, que ela não está pegando ainda esse nicho. Porque dentro dela tem tantas coisas a serem trabalhadas ainda, e a gente tem uma mania de ver a criança muito adulta. A criança não tem sentimento? Tem. A criança tem sentimento. Quer ver uma coisa que aconteceu quando criança, que eu nunca esqueço disso, que eu levei isso para um grupo? Estávamos fazendo uma festa, e o que aconteceu? A criança pediu um pedaço de bolo, que antigamente tinha muito isso. Me dá um pedaço de bolo para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu tio. Ela pedia isso. Hoje, com esses bolos miseráveis, dá para fazer mais isso, né? Muito mal dá para você comer. Aquele bolinho mequetrefe lindo e maravilhoso. Enfim, antigamente os bolos eram grandes e dava para você levar para casa. Vocês estão rindo porque vocês estão se identificando lá atrás comigo, mas tudo bem. O que aconteceu? A mulher não deu. O que ela fez? Ela foi em casa, ela tomou um banho, que ela estava na rua, tá? Para vocês entenderem. Ela saiu da rua e foi. Ela foi, tomou um banho, ela se arrumou rapidamente e foi lá pegar um pedaço de bolo para a mãe dela. A criança não tem esperteza? A criança não tem sentimentos? A criança da educação infantil, ela não, se você não der uma trava nela, ela não fala determinadas coisas que pode comprometer de lado pessoal de um casal? Tem, porque ela escuta, ela reproduz, e ela ainda chega em casa, eu bem contei para a tia, e a tia riu. É uma realidade. A criança reproduz, e a gente vê a criança como um ser assim inexistente, uma folha em branco, quando na realidade ela começa a escrever tudo o que está acontecendo em sua volta. Professor, Opa, meu anjo. posso fazer uma colocação que é muito assim da minha realidade por trabalhar em creche? E parece que cada ano que passa, muitas vezes eu fico até desmotivada, porque eu vejo que parece que cada ano que passa, parece que os pais estão perdendo mais o amor pelos filhos. Eu fico muito no portão na entrada, eu gosto sempre de estar no portão, na entrada e na saída.
E eu fico apavorada como que a maioria dos pais, eles parecem que estão jogando as crianças dentro da creche, sabe? Não tem um beijo, não fica com Deus, um Deus te abençoe. Até hoje, meu filho tem 15 anos de idade, está no ensino médio. Quando ele sai para a escola, o filho vai com Deus, boa aula, Deus te abençoe. E eu não vejo isso com criancinha pequena de 1 ano, 2 aninhos. Tem pais que ficam numa esquina antes da creche e manda a criança aí, que a gente já pediu para não fazer, porque é perigoso, a criança pode dar uma virada 600 e ir para a rua e a gente não conseguir segurar. E assim, às vezes a criança tá chorando por quê? Palhaçada, para de chorar, cala a boca. É assim que a criança é colocada dentro de uma creche, em que ela vai ficar até 4 horas da tarde. Essa efetividade, desse carinho dos pais. Ontem nós fizemos uma festa, uma apresentação da primavera, né? A festinha de primavera, teve desfile, teve apresentação e teve pais que não foram assistir. Eu entendo que muitas vezes não consegue uma liberação no trabalho, eu posso entender isso como uma mãe que sempre trabalhei, posso entender isso, mas foi pedido na reunião antes com os pais, que a gente fez uma reunião antes, que eles pelo menos mandassem alguém, uma tia, uma prima, uma irmã, para que a criança não se sentisse assim, ninguém veio me ver. Porque os pais muitas vezes pensam que a criança que tem 1, 2 aninhos, ela não guarda isso, mas ela guarda isso na mente. Isso fica no subconsciente dela. E eles não conseguem entender isso. Uma questão que a gente pede muito. Criança que sai da creche, o horário é de 3h30 às 4. Sai 5 horas da tarde. No outro dia, essa criança chega chorando. Os pais querem saber o que está acontecendo na creche, que o filho não chorava, agora está chorando para entrar. Será que não é porque ele viu todos os coleguinhas irem embora e ele ficar por último? E quando a gente muitas vezes fala e questiona isso para os pais, vocês é que não querem ficar aqui até tarde com eles. Eles não entendem o trauma que isso causa na criança. E parece que cada ano que passa, isso está pior. E isso é tão desestimulante. Não, a sua fala é totalmente assim, inerente ao que nós estamos falando. Aí eu só faço uma pergunta. Essa criança vai aprender alguma coisa na creche? Possa ser que sim ou que não vou generalizar. Tem que ter todo um olhar afetivo dos professores para conseguir fazer com que essa criança veja essa afetividade dentro da escola, que muitas vezes ela não tem em casa. Exatamente. É isso que a gente tenta trabalhar com a nossa equipe. Graças a Deus, a grande maioria tem essa visão e acolhe muito bem essa criança. A criança é muito acolhida. Isso, graças a Deus, a minha equipe, assim, não tenho o que falar. Salvo algumas exceções, mas a grande maioria. Mas é todo um trabalho que a gente tem que ter a mais para acolher e trazer essa criança a afetividade, que na maioria das vezes ela não tem em casa. Como é que você vai cobrar amor se ela não vê amor? É por isso que a gente tem muitos casos de crianças que têm essa questão da agressividade na escola. E ela vai falar que é culpa da escola, que é culpa da creche, aprendeu que é culpa na escola. Porque o que é de ruim aprende na escola. Né? A escola não se tornou mais um lugar de apropriação do conhecimento, se tornou um lugar onde ele pega toda a parte ruim. Né? É o banheiro da casa, é a escola. Desde a saúde até o emocional. Exatamente. Eles estão no quarto, numa sala. Mas a escola está no banheiro. Porque ninguém vai comer no banheiro, ninguém leva uma visita para o banheiro, não é? Mas as coisas ruins sempre acontecem aonde? O quê? No banheiro. Onde vem o fedor, não é? Onde você tira a sua sujeira. A escola está sendo isso hoje. Triste. A escola está fedendo. Você tem que dar um banho, mas não de água, mas um banho de realidade. Alguns pais que às vezes se revolta contra você. A sensação é que a gente está educando os adultos e não as crianças. Sim, exato. Também a escola, como no consultório de vocês, a escola também precisa trabalhar muito mais a família do que o próprio aluno para ter resultado. Saiu, eu não vou falar o nome da rede, que é uma rede muito famosa canadense, aqui no MEA, que a professora, com um aluno de 5 anos, teve a triste infelicidade de passar um durex
em torno da cadeira dele. E a mãe tem acesso às câmeras e viu. A professora foi demitida. Aí eu pergunto para você o seguinte, a professora está certa? Não. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente toca nas crianças. Muito cuidado. Porque antigamente eu cansei do meu ensino médio de eu falar para minhas alunas assim, minha bonequinha de pano mal feita. Cansei de falar com as minhas alunas e elas me amavam de paixão. Se eu chego nessa narrativa hoje, já era. Se os Trapalhões existissem hoje, eles não poderiam ter a mesma narrativa, porque a fala deles é totalmente diferente da década de 90 e 80. É uma realidade. Aí eu, voltando para o caso dessa professora, ela está errada, porque ela amarrou uma criança. Beleza. Aí eu pergunto, a professora foi mandada embora, mas vamos lá, olharam o que essa professora estava passando em sala de aula? Como é que estava a saúde mental dessa professora? As cobranças que ela tinha para entregar? Ah, mas se ela não tem capacidade para ser professora, Paulo, ela sai. A realidade é essa? Não. Chega uma hora que a gente precisa ter um outro olhar. Não estou defendendo essa professora aqui. Ela assumiu um erro. Sim. Mas por que ela assumiu o erro? Porque a nossa saúde mental, ela está... Gente, eu parabenizo e eu fico de pé para os professores da educação infantil. Eu fico de pé, gente. Porque não é fácil trabalhar com educação infantil. Não é fácil, não. E a professora menos valorizada, porque, afinal de contas, sou professor de história, professor de inglês, sou professor de português. O segundo segmento, graças a Deus, porque existia uma competição muito grande, porque só tinha o curso normal para ser professor, ou formação de professores, e para você ser das específicas, você fazia uma outra licenciatura, né? Só que hoje caiu-se muito isso, e graças a Deus, porque o professor do Fundamental 2 está pegando, no caso do Fundamental 1, crianças que não sabem ler nem escrever. Porque chega-se no 9º ano, crianças que não sabem ler nem escrever. Isso pode ser na rede pública ou na rede privada. Na rede privada tem aquela coisa assim, estou pagando, né? Mas na pública é mais escrachado um pouco. E de que forma que essa psicologia de desenvolvimento vem? Essa criança precisa de ajuda. Qual é a ajuda que ela vai ter? Psíquica ou médica? Ou as duas? O psíquico e o médico. Ela precisa ter essa parte. E se eu não tiver essa parte, pessoal, não adianta. Eu vou dar tiros que não vão alcançar o meu alvo. Então, assim, trabalhar com educação infantil, com aquela criança ali, sabe? E educação infantil, principalmente da rede privada, é dia do sono, é dia da água, é dia da luz, é dia, e a pobre da professora tem que ficar à noite, e eu já vi o que é, você vê aqueles coelhinhos que você faz, aí você vai andando, igual aquele santinho que você entregou na rua, e vai vendo tudo aquilo jogado, gente, que dá uma tristeza no coração. Desculpa, é minha noite. Mas eu tive que colocar todo mundo encoelhado. Todo mundo encoelhado. Quando, na realidade, graças a Deus, a BNCC ela veio hoje trazendo uma outra conformidade, né, de festas, mas ainda as escolas particulares trabalham muito. Como, por exemplo, a festa da primavera. A maioria da festa da primavera foi ontem. A maioria foi ontem. Né? Porque sexta-feira, aquela coisa toda, etc. Então, toda essa conformidade dessa psicologia, ela trabalha-se justamente dentro de uma nuance, de uma transformalidade fora de uma equidade. O que é isso? A transformação que ela vai fazendo para o pessoal de um modo tão transitório, ela não atinge aí os seus objetivos. E as crianças estão pedindo socorro.
Só que ela não fala socorro com a palavra SO, não. Ela fala socorro sendo agitada, ela fala socorro sendo muito quieta, ela demonstra o seu lado psicológico. E você precisa, quando chegar no teu consultório, saber como vai trabalhar com essa criança. Paulo, tenho medo. Esse medo é bom e esse medo é ruim. Esse medo é bom que ele vai te galgar para você transformar em conhecimento. Esse medo é ruim se ele te engessar. Porque o que eu tenho de pessoas que têm um diploma e guarda ele, não coloca em prática, eu tenho muitos. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa que pegue toda essa transformação, que ainda por falta de conhecimento... Gente, todo mundo aqui sabia andar? Não. Antigamente existia que andar de bicicleta antigamente era o marco, né? Era um marco, era como tirar carteira de habilitação. Você sabe andar de bicicleta? A sua bicicleta é de rodinha? Tinha as bicicletas de rodinha, que era para dar o quê? A sustentabilidade para a criança. Olha a preocupação que tinha antigamente. Porque as nossas crianças estão chegando aos nossos consultórios, nas nossas escolas, sem coordenação motora nenhuma. E nós temos 3 tipos de coordenação motora: a fina, a grossa e a visual. A criança não te encara. A criança, ela é falsa? Não, porque a gente fala isso para o adulto, né? Pessoa que não olha no meu olho é falsa. Eles têm essa mania de falar. Mas não estou falando da primeira infância, nem da segunda. Essa criança não te olha. Vai fazer uma investigação. Está me olhando por quê? Ela tem medo de olhar. Como é que eu vou trabalhar isso nas sessões? Como é que ela vai desenvolver a matemática? Como é que ela vai desenvolver o português? Porque hoje em dia todo mundo é TDAH. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Todo mundo é TDAH. É um tal de TDAH, tanto é que por essa excessividade, a OMS não criou um CID para o TDAH, como tem hoje para o autismo. Não é reconhecido, por quê? É uma patologia que está sendo muito vivenciada. É como você vai no médico, fala que você está com virose. Precisa ter uma definição. Mas da onde que vem esse TDAH dessa criança? O que está acontecendo com essa criança para ela estar tão agitada? O que está acontecendo? Qual é o marco que está se dando para ela estar ali com você? Então, é interessante a gente procurar sempre nessa psicologia do desenvolvimento conhecer o nosso paciente ou o aprendente de forma que a gente tenha a abordagem contemporânea para a gente poder trabalhar essa psicologia aí. E se eu não tiver essa abordagem, eu de maneira nenhuma vou poder trabalhar dessa forma. Eu preciso conhecer a família. E a partir desse conhecimento familiar, saber trabalhar de uma forma muito intrínseca como que essa criança trabalha a forma. Por exemplo, como que você trabalharia, estudo de caso rapidamente aqui, você quer saber onde essa criança come, em locus, na casa dela. A criança, esquece o pai. Você está com a criança ali. De repente surgiu ali a parte que você precisa trabalhar o lado de comer. Como é que você vai saber onde a criança come? Você vai perguntar para ela? Você come na mesa? Você come no sofá? Como é que você faria com uma criança que você está ali, vamos se colocar numa situação problema? Você está de frente para uma criança e você necessita de saber aonde ela come. Como é que você faz? Tem que ter essa resposta agora.
Isso vai acontecer no consultório de vocês, tá? Talvez não com a comida, mas com situações presentes. Talvez dar alguma coisa a ela que ela goste, né? Que a gente já saiba que ela goste para ela comer. Qual vai ser a reação dela? Qual vai ser a postura? Como que ela vai sentar? Para onde que ela vai se direcionar? Isso aí. Seria isso? A partir dos movimentos, você vai tentar interpretar onde ela come, se é numa... Ok, um caminho. Eu vou ter caminhos. Quem mais, gente? Vamos participar aí comigo. Você precisa saber onde que ela come. Isso é importante, saber onde ela come? Muito. Porque pode ser uma queixa que a mãe fala para vocês que essa criança está comendo muito. De repente, com algum jogo, criar algum tipo de jogos e tá ali colocando, e tem hoje Legos, tem aqueles jogos de casinha que eu não me recordo o nome, e criar situações nesses jogos para que a gente esteja montando ali o ambiente da casa. Ótimo. Vamos montar o quarto, montar o banheiro, montar a cozinha, a sala. Agora vamos levar o bonequinho ali para tomar banho, para assistir televisão. Agora como que ele vai comer? Excelente, gente. Parabéns. São essas situações, problemas que vocês vão ter no cotidiano. E quando eu relacionei a comida é muito importante, porque tem criança que come deitada, tem criança que come sentada, tem criança que não come... Mesa, dificilmente hoje, em determinadas casas, vai ter mesa. Ou se tem, é enfeite. Falo isso por experiência de consultório. Aí eu pergunto para você, se essa criança come deitada, ela come em família? Não. Ela faz uma digestão? Não. Ela vai ter o quê? Porque já perceberam. Vê se você concorda comigo. Se você não concordar, você pode me dar um não. Não precisa concordar comigo, não. Você comeu, e você fala assim, nossa, eu tô com fome ainda. Já aconteceu isso com alguém ou nunca aconteceu com ninguém? Já aconteceu, não aconteceu? O que acontece? Você vai comendo, mas não vai informando quem está aqui dentro, que é o cérebro, que você está comendo. E o que acontece? Você coloca para dentro e simplesmente o teu cérebro, ele não te informa, ele não é alimentado com essa informação que você está comendo. Então, quando você come muito rápido, você não informa o seu cérebro, a sua mastigação, não é? Que é fundamental para fazer o bolo alimentar, aquela coisa toda, ela não vai te dando essa informação que você precisa simplesmente ter o quê? A informação que o cérebro está comendo. Aí o pai chega para você e fala assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa criança, não para de comer. Mas ela não come no local apropriado, primeiramente. Ela não come no local apropriado. Ela não come o que ela está precisando, porque ela vai comer o que ela quer. Eu não estou falando do autismo, da seletividade, não, tá bom? Estou falando de um lado geral, tá? E o que eu preciso? Eu preciso trabalhar ali a família. Eu preciso dizer para a família que a família precisa desenvolver essa importância da alimentação, que é uma das psicologias do desenvolvimento. Eu tenho que desenvolver hábitos que estão lá na casa dela, que ramifica aqui para mim. Porque essa criança vai ser agitada, essa criança vai ficar, talvez, sobrepeso, vai vir vários fatores, porque ela come e ela não identifica que ela está comendo. Se isso acontece comigo adulto, não vai acontecer com uma criança? Sim. Uma outra proposta, trazendo aí... Oi. Licença rapidinho. Eu tenho 2 casos na minha unidade de crianças autistas que só comem andando. O que isso pode trazer assim de aspecto para mim, de algo que a gente possa estar fazendo para
amenizar um pouco essa situação? Bom, aí eu não posso te dar uma forma concreta, eu vou te dar hipóteses, tá? Por não conhecer o caso. Primeiramente, como que essa criança, qual é a farmacologia que ela está usando? Primeiro ponto que eu abordo seria a farmacologia. Porque a farmacologia ela pode estar vindo linear, caindo na creche. Porque existem muitos pais que, às vezes, dão um remédio justamente quando ela sai de casa. E o organismo vai se acelerar. Se for a farmacologia, não adianta. Isso daí vai ser perda de tempo. Tá? Ela vai precisar trabalhar, porque a emoção vai estar, porque ele já tem hiperfoco. Ele já tem hiperfoco. Uma outra coisa que precisa trabalhar com essa criança para saber qual é o momento que ela senta, qual é o momento que ela volta à calma. Qual é o momento o que faz essa criança fazer a volta à calma? Ela faz a volta à calma dela a partir do momento que ela escuta uma música. Então, é interessante. Opa, é um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou dando hipótese aqui que eu não conheço o caso. Então, é exemplo que eu tocar a música na hora da comida. Tá? A criança, ela para, aí eu vou dizer que é o mais comum, na hora que ela vai para o YouTube e pega o telefone. É a única forma de fazer com que ela pare para comer. Agora, eu preciso criar rotina. Qual é a rotina que eu vou criar? Você vai comer, só vai ver se tiver a comida toda colocada dentro da barriguinha, tudo bem? Não sei se estou falando um grau aí muito infantilizado para criança. É ruim fazer estudo de casa assim que a gente não sabe, né? Mas vou dando hipóteses. Então, criar-se uma rotina, saber a farmacologia, se essa criança faz uso, e uma outra, e por fim, aí eu não estou falando você como professora, né? Eu falo você como terapeuta. Saber se essa criança, a mãe que eu já vi, a mãe é uma corrida dentro de casa. A mãe acostumou assim, com um prato e com a colher, e a criança sai correndo. Eu fiquei assim assustado. Porque a mãe é uma corrida em casa e a criança leva a brincadeira. Por que se parou muito, e hoje não tem mais, aquela coisa assim, fazer o aviãozinho? Na nossa época fazia o aviãozinho, né? Porque as crianças estão brincando já demais. E excesso de brincadeira traz isso. Então, existe fruto do meio, existe a ZDP que ele está fazendo e existe a farmacologia. Esses 3 parâmetros que possivelmente está interferindo para que essa criança esteja ali em alta velocidade para poder almoçar. E, gente, eu vou dizer para vocês que essa criança ela não faz uma alimentação tranquila, saudável. Não faz. Ela não faz. Tá? Se a gente, quando senta e a gente fala assim, eu vou engolir essa comida, já não é bom para a gente sentar e engolir, porque a gente não está correndo, mas cerebralmente a gente está corrido ali, muito mais que uma criança que tanto na parte motora quanto psíquica estão ali em alta voltagem. E se elas estão em alta voltagem, gente, não adianta. Não vai ter condicionamento aí cerebral. Então, acho que para mim seriam esses 3, tá? Trabalhar tanto esses Obrigada, 3 Paulo. nada para você poder ter essa importância. Agora, quando a criança vira para você e ela, no caso, fala que não gosta de estudar. Já escutaram essa frase? Não gosto de estudar. O que vocês fazem, gente?
Terapeutas, não professores, tudo bem? Terapeutas. Chegou no consultório uma queixa. Meu filho virou para mim e fala que não gosta de estudar. E aí? Qual é a psicologia do desenvolvimento para eu poder fazer essa criança amar os estudos? O que eu tenho que investigar, pessoal? Só de início, não vou investigar a criança. Tudo bem? Porque ela já falou já. Não gosto de estudar. O que eu vou investigar? O que causou esse trauma nela. Amanda, teu som está tão baixo, meu anjo. Repete, por gentileza. O que causou esse trauma nela. Ok. Gente, quando a criança chegar no consultório de vocês e falar não gosto de estudar, é porque normalmente possa estar acontecendo alguma coisa na escola, possa estar acontecendo alguma coisa em casa. Às vezes a criança, vocês precisam fazer uma aferição. Ela está muito adiantada, tem isso, porque eles têm, né, lados que eles gostam mais. Por exemplo, tem criança que adora desenhar, faz uns desenhos maravilhosos. Ele vai querer escrever? Não. E se eu usar esses desenhos para trabalhar o português, a matemática, as ciências e etc., como é que eu faço? Então, quando a criança chega com essa queixa do desenvolvimento dela, que ela já fala não quer estudar, eu tenho que investigar as práticas pedagógicas, eu preciso investigar o que ela gosta de fazer, tem que investigar o socioemocional dela, esse socioemocional é muito importante, como ela está sendo tratada, porque eu já ouvi muitos pais falar que essa criança é burra, e ela se sente burra. Já vi fazer lados comparativos. O seu irmão, o seu colega, fulano, é melhor que você. Gente, se acontece conosco, que somos adultos, de ser comparado e é ruim, e para uma criança? Aí chega numa sala de aula. Todos nós aqui já enfrentamos uma sala de aula, que hoje o online está muito mais perdurante sobre tudo isso. Se a sala de aula, nós tínhamos professores que nós amávamos, e na mesma sala de aula nós tínhamos professores que a gente não gostava, nós tínhamos. E eu não vou dizer da matemática não, tá? Vou falar da matemática não, porque a matemática ela é a matéria mais odiada, né? Triste, enfim. Eu vou dizer de matérias e de outras também. Já vi crianças não querer ir para a educação física. Porque o professor pegava os titulares, os melhores, para colocar ali como força do time dele. Eu não me sinto útil, para que eu vou para essa aula? Só que ela não tem amadurecimento para chegar para você e poder falar isso. Ela vai generalizar. Eu não quero mais estudar, eu não gosto dessa escola. E a primeira coisa que o pai vai falar é o quê? Esse menino está me dando problema, a culpa é dele, etc. e tal, enfim. E na realidade não é isso. Estudando a psicologia de desenvolvimento, nós vamos ver que o lado emocional dessa criança não vai corresponder para o intelectual, gente. Não vai. E se não vai corresponder para o intelectual, de hipótese nenhuma vai corresponder para o que nós chamamos de interface pessoal. Isso é, da criança, do adolescente, querer estudar. A escola vai se sentir a pior de todas. Porque parou-se o tempo que é a busca do conhecimento. Parou-se. Ou você busca um pedaço de papel chamado diploma, ou você vai para a escola a fim de sustentar a sua alimentação, porque muitas crianças fazem alimentação na escola, é uma realidade, ou isso não é praxe para ela, eu não quero.
Aí começa-se a formar grupos, e talvez não são grupos bons, aí começa tudo desandar. Justamente pelo fato dessa criança ter sido lá na educação física, que é um exemplo, ela não está como titular, ela não tem essa parte. Na hora da tabuada, a tabuada de matemática é horrível, a professora não cria vínculos para que essa tabuada seja boa, que hoje nós temos aí professores de matemática que fazem um banho de aula, que seria, no caso, a matemática através de paródia. Qual a música que você gosta? Vamos fazer a paródia da tabuada que ele está com dúvida. Mas essa criança, ela é musical? Que nem todo mundo é musical. Essa criança é musical? O seu aprendente, o seu paciente é musical? Se você tocar uma música, ele vai se sentir bem ou não? Através da anamnese, você vai saber. Então, quando tiver essa queixa... Oi. Eu era que não gostava de educação física. Não gostava? Mas qual o motivo que você não gostava? Porque eu sempre fui gordinha. Aí o pessoal falava que eu era bola. Ah, a bola do jogo chegou. As outras crianças, né? Hoje é bullying. Na época, eu nem sabia que existia bullying. Não sabia jogar nada, que eu nunca gostei muito de esporte. No queimado, eu era a primeira a ser queimada. Acho que era porque tinha mais espaço para a bola bater. Não gostava, não sabia jogar nada. A única coisa que eu sabia mais ou menos era vôlei. Eu sempre fugia da aula de educação física. Eu sempre pedia ao professor para fazer trabalho escrito. Olha aí, gente. Olha aí. Se isso acontecia lá atrás, não acontece hoje aqui na frente? Com certeza. E nós estamos falando de uma aula melhor que as crianças mais gostam, que é a aula de educação física, que é um desporto, né? Que é uma aula que não tem caderno, que não tem sentado, enfim. É uma aula que eles amam. Mas possa acontecer, e eu comungo da tua fala também, tá? Porque, enfim, fui criancinha gorda. E quem vai querer um gordo? Não vai. Vai querer um magrinho alto. Que ele sabe correr, o gordinho demora para correr. Ocupa mais espaço para ser queimado. Não é? E isso ramifica hoje. Isso ramifica hoje. Então, chegou no consultório de vocês, criança, isso vai vir muito, muito. Criança não quer estudar. Vamos analisar. Vamos investigar. O que está levando? Mas, pelo amor de Deus, por que você não quer estudar? Não faça essa pergunta. Através de brincadeiras, de conversas, tá entendendo? De poder mostrar para ele um outro universo, vocês vão ter essa resposta. Vocês vão ter essa resposta para vocês poderem trabalhar. Talvez seja hoje, se certamente tivéssemos que voltar à educação física numa escola, exemplo, nós ficaríamos 2 tempos. Será que seria realmente um bom tempo de voltar? Será que eu iria para a aula de educação física? Será que a aula de educação física seria boa? E é uma aula maravilhosa. É uma aula maravilhosa que, para a gente, como neuro e psico, a gente pode trabalhar a psicomotricidade ali de uma forma muito intrínseca. É uma aula boa, mas o socioemocional está ligado a ela. E se o socioemocional não estiver ligado a ela, aí a coisa complica, gente. A gente só vai desenvolver se tiver uma mente boa. Se não tivermos uma mente boa, não haverá desenvolvimento cognitivo diante das matérias. Isso é adulto e principalmente a criança. Só que a criança ela vai chorar, a criança vai querer fazer problemas na escola, a criança vai se tornar um calvário dentro da escola, porque ela não se sente pertencente àquele lugar. E se ela não se sente pertencente àquele lugar, simplesmente ela não vai trazer o que quer. E o ruim, que não é apenas um. Esse é um dos problemas de muitos
que a escola enfrenta que vai ramificar no consultório de vocês. Então, chegou lá essa queixa que é muito comum, investiguem. E uma outra coisa, quando essa criança chegar no consultório de vocês, não gosta de estudar, esqueçam caneta, papel. Esqueça tudo que lembre uma sala de aula. Porque se você ramificar uma sala de aula no seu consultório, você não vai conseguir tirar proveito daquela sessão. Porque ele vai se espelhar a psicologia do desenvolvimento dele. Ele se desenvolveu lá. Lá ele não quer fazer de jeito nenhum. Então, esqueçam isso e partam do princípio lúdico para você retirar dele aonde está. Nós tivemos dois aqui, de educação física. E eu não estou falando mal da parte de disciplina da educação física. Eu estou colocando como um exemplo, que é vindouro e bem contemporâneo, e precisamos saber aonde que está o problema para poder expedi-lo da melhor forma. Então, fica aqui essa dica para uma contemporaneidade muito grande, que a gente precisa trabalhar de uma forma específica e clara, justamente essa parte que os alunos não querem estudar mais. Então, trabalhem isso com muita calma, com bastante anamnese, tá? Tem dúvidas? Não tem dúvidas? Tem muitas, para a gente poder licenciar essa criança para poder voltar. E, às vezes, o próprio ambiente também escolar faz dela ela não se sentir bem, não pertencente. Então, existem vários fatores. Essa criança sai de casa, infelizmente, de uma forma assim, vambora, corre, anda, penteia esse cabelo, você é muito lerdo. Tudo isso vigora para o desenvolvimento que vai ter dentro da fase escolar. Meus amores, tem alguma dúvida? Tranquilo para todos. Eu vou procurar saber com o Alexandre, tá? A próxima aula, ele vai postar lá no grupo. E eu vou já passar alguns estudos de caso para ser postado lá no grupo de vocês, para vocês fazerem durante a semana, para a gente poder discutir aqui na sala de aula, tá bom? Queria agradecer imensamente a presença de vocês, tá? Obrigado. E qualquer dúvida que tenha, meu telefone está à disposição, tá bom? E desejo para todos aí, obrigado pelos coraçãozinhos, obrigado. E desejo para todos aí um final de semana aí abençoado. E nós nos vemos aí ou sábado que vem. Vou esperar a posição aí do Alexandre, tá bom? De qualquer forma, olha, um beijão para vocês, tá? Tchau, Paulo. Aula maravilhosa. Obrigado, amor. Obrigado mesmo. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.